O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Nalopakyana Parva. Capítulo 61. Pushkara ganha tudo. Nala banido. As aves voam levando a sua roupa. Vyadasva disse, depois que Vashneya tinha partido, Pushkara ganhou do justo Nala aquele reino do último e o que mais de riqueza que ele tinha. E para Nala, ó o rei, que tinha perdido seu reino, Pushkara disse rindo, que o jogo continue. Mas que aposta tu tens agora? Só resta Damayanti, tudo mais teu foi ganho por mim. Bem, se tu quiseres, Damayanti é nossa aposta agora. Ouvindo essas palavras de Pushkara, o rei virtuoso sentiu como se o seu coração fosse estourar de raiva, mas ele não falou nenhuma palavra. E fitando Pushkara em aflição, o rei Nala de grande fama tirou todos os ornamentos de todas as partes de seu corpo. E vestido em uma única pela de roupa, com seu corpo descoberto, renunciando a toda a sua riqueza, e aumentando a aflição dos amigos, o rei partiu. E Damayanti, vestida com uma única peça de roupa, seguiu atrás dele quando ele estava deixando a cidade. E chegando aos arredores da cidade, Nala ficou lá por 3 noites com sua esposa. Mas Pushkara, ó o rei, proclamou pela cidade que aquele que mostrasse alguma consideração por Nala seria condenado à morte. Por causa dessas palavras de Pushkara e conhecendo a sua malícia em relação a Nala, os cidadãos, ó Yudhishthira, não lhe mostraram mais respeitos hospitaleiros. E desprezado embora digno de consideração hospitaleira, Nala passou 3 noites nos arredores da cidade, vivendo só de água. E atormentado pela fome, o rei foi embora à procura de frutas e raízes, com Damayanti seguindo atrás dele. E angustiado pela fome, depois de muitos dias, Nala viu algumas aves de plumagem dourada. Imediatamente aquele senhor poderoso dos Nishadas pensou consigo mesmo, estas serão meu banquete hoje e também minha fartura. E então ele as cobriu com o tecido que ele vestia, quando carregando aquela peça de roupa dele as aves se ergueram ao céu. E vendo Nala despido e triste, e permanecendo com o rosto virado em direção ao chão, aqueles viajantes do céu dirigiram-se a ele, dizendo, ó tu de pouca inteligência, nós somos aqueles dados. Nós viemos para cá desejando tirar teu tecido, pois não nos agradou tu partires vestido com ele. E descobrindo-se privado de seu traje, e sabendo também que os dados estavam partindo com ele, o virtuoso Nala, ó o rei, falou assim para Damayanti, ó o impecável, aqueles por cuja raiva eu fui despojado do meu reino, eles por cuja influência angustiado e afligido pela fome eu sou incapaz de obter sustento, eles por quem os Nishadas não me ofereceram nenhuma hospitalidade, eles, ó tímida, estão levando embora o meu traje, assumindo a forma de aves. Caído neste infortúnio terrível, eu estou sofrendo de aflição e privado de minha razão. Eu sou teu marido, portanto, escuta as palavras que eu falo para o teu bem. Estas muitas estradas levam ao país do sul, passando pela cidade de Avanti e pelas montanhas Rikshavati. Essa é a montanha imensa chamada Vindhya, além, o rio Payasvini que corre em direção ao mar, e além estão os retiros dos ascetas, providos de várias frutas e raízes. Esta estrada leva para o país dos Vidarbhas, e aquela ao país dos Kosalas. Além dessas estradas para o sul está o país do sul. Dirigindo-se à filha de Bhima, ó Bharata, o rei Nala aflito falou essas palavras para Damayanti repetidamente. Então afligida pela dor, com a voz sufocada pelas lágrimas, Damayanti falou para Naishada estas palavras comoventes, ó rei, pensando em teu propósito o meu coração treme, e todos os meus membros ficam fracos. Como eu posso ir, deixando-te nas florestas solitárias despojado do teu reino e desprovido da tua riqueza, tu mesmo sem uma peça de roupa, e emaciado com fome e cansaço? Quando nas florestas profundas, fatigado e atormentado pela dor tu pensares na tua antiga felicidade, ó grande monarca, eu aliviarei o teu cansaço. Em toda tristeza não há remédio igual à esposa, dizem os médicos. É verdade, ó Nala, isso que eu falo para ti. Ouvindo essas palavras de sua rainha, Nala respondeu, ó Damayanti de cintura fina, é assim mesmo como tu disseste.
Para um homem em infortúnio não há amigo ou remédio que seja igual a uma esposa. Mas eu não procuro renunciar a ti, porque, ó tímida, tu temes isso. Ó impecável, eu posso abandonar a mim mesmo, mas a ti eu não posso abandonar. Damayanti então disse, se tu, ó rei poderoso, não pretendes me abandonar, por que então tu indicas para mim o caminho para o país dos Vidarbhas? Eu sei, ó rei, que tu não me abandonarias. Mas, ó Senhor da Terra, considerando que a tua mente está distraída, tu podes me abandonar. Ó melhor dos homens, tu me indicaste o caminho repetidamente e é por isso, ó divino, que tu aumentaste a minha angústia. Se é tua intenção que eu vá até os meus parentes, então se te agradar nós dois nos dirigiremos ao país dos Vidarbhas. Ó concessor de honras, lá o rei dos Vidarbhas te receberá com respeito. E honrado por ele, ó rei, tu viverás felizmente em nossa casa. Capítulo 62. Dormindo em um abrigo, Nala, depois de várias tentativas, deixa Damayanti com metade das roupas deles. Nala disse, certamente, o reino do teu pai é como o meu próprio. Mas para lá eu não me dirigirei de nenhuma maneira nesta miséria extrema. Uma vez eu apareci lá em glória, aumentando a tua alegria. Como eu posso ir lá agora em miséria, aumentando a tua dor? Vyadasva continuou, dizendo isso repetidas vezes para Damayanti. O rei Nala, envolvido em metade de uma peça de roupa, consolou sua mulher abençoada. E ambos vestidos em um tecido e exaustos com fome e sede, no decorrer de sua viagem, finalmente chegaram a um abrigo protegido para viajantes. E chegando àquele local o rei dos Nishadas sentou-se na terra nua com a princesa de Vidarbha. E vestindo o mesmo pedaço de tecido, que Damayanti, e sujo, e emaciado, e manchado com poeira, ele adormeceu com Damayanti no chão em cansaço. E mergulhada de repente em infortúnio, a inocente e delicada Damayanti com todos os sinais de prosperidade, caiu em um sono profundo. E, ó monarca, enquanto ela dormia, Nala, com coração e mente perturbados, não pôde dormir calmamente como antes. E refletindo sobre a perda de seu reino, a deserção de seus amigos, e seu infortúnio nas florestas, ele pensou consigo mesmo, de que vale eu agir dessa maneira? E se eu não agir assim? A morte é melhor para mim agora. Ou eu devo abandonar minha esposa? Ela é realmente devotada a mim e sofre este infortúnio por mim. Separada de mim, ela pode talvez viajar até seus parentes. Devotada como ela é a mim, se ela ficar comigo a miséria será dela sem dúvida, enquanto isso será incerto se eu a abandonar. Por outro lado, não é improvável que ela possa até ter felicidade algum dia. Refletindo sobre isso constantemente, e pensando nisso repetidas vezes, ele concluiu, ó monarca, que abandonar Damayanti era um melhor procedimento para ele. E ele também pensou, de grande fama e sorte auspiciosa, e devotada a mim, seu marido, ela não poderá ser ferida por ninguém no caminho por conta de sua energia. Dessa maneira sua mente, que estava influenciada pelo perverso Kali, demorando-se sobre Damayanti, decidiu abandoná-la. E então pensando na sua própria falta de vestuário, e nela estar vestida em uma única peça de roupa, ele pretendeu cortar para si mesmo metade do traje de Damayanti. E ele pensou, como eu dividirei esta peça de roupa, para que a minha amada não perceba? E pensando nisso o nobre Nala começou a andar para lá e para cá naquele abrigo. E, ó Bharata, andando dessa maneira de um lado para outro ele encontrou uma bela espada perto do abrigo, desembainhada. E aquele repressor de inimigos, tendo, com aquela espada, cortado metade do tecido, e jogando o instrumento fora, deixou a filha de Vidarbha inconsciente em seu sono e foi embora. Mas, seu coração fraquejando, o rei dos Nishadas voltou ao abrigo, e vendo Damayanti, outra vez, irrompeu em lágrimas. E ele disse, pai, esta minha amada a quem nem o deus do vento nem o sol tinham visto antes dorme hoje sobre a nua terra, como uma pessoa desamparada. Vestida neste pedaço de tecido cortado, e deitada como alguém distraído, como a bela de sorrisos luminosos se comportará quando acordar?
como a bela filha de Bhima, devotada ao seu marido, completamente só e separada de mim, vagueará por estas florestas profundas habitadas por animais e serpentes. Ó abençoada, que os aditias e os vasos, e os gêmeos Asvins, junto com os marutas te protejam, a tua virtude sendo a tua melhor defesa. E dirigindo-se assim à sua querida esposa inigualável sobre a terra em beleza, Nala se esforçou para ir, privado de razão por Kali. Partindo e partindo continuamente, o rei Nala retornou repetidas vezes àquele abrigo, arrastado para longe por Kali, mas puxado de volta pelo amor. E parecia que o coração do rei desventurado estava partido em dois, e, como um balanço, ele continuou saindo do abrigo e voltando a ele. Finalmente, depois de lamentar muito de modo comovente, Nala, entorpecido e privado de juízo por Kali, foi embora, abandonando sua esposa adormecida. Privado de razão pelo toque de Kali, e pensando em sua conduta, o rei partiu em tristeza, deixando sua esposa sozinha naquela floresta solitária. Capítulo 63. Damayanti desperta. Corre procurando por Nala. Uma cobra captura, mas ela é libertada por um caçador. Ele tenta estuprá-la, a maldição dela o mata. Vyadasva disse: ó rei, depois que Nala tinha ido embora, a bela Damayanti, revigorada, despertou timidamente naquela floresta isolada. E, ó monarca poderoso, não encontrando seu marido na enxada, aflita pela dor e angústia, ela gritou alto apavorada, dizendo: ó Senhor! Ó monarca poderoso! Ó marido, tu me abandonaste! Ó, eu estou perdida e arruinada, assustada neste lugar deserto. Ó príncipe ilustre, tu és sincero em palavras e conhecedor da moralidade. Como tu então, tendo dado a tua palavra, me abandonaste dormindo nas florestas? Ó, porque tu abandonaste a tua esposa ilustre, sempre dedicada a ti, especialmente uma que não foi injusta contigo, embora tu tenhas sido injustiçado por outros. Ó rei de homens, cabe a ti agir lealmente, segundo as palavras que tu falaste para mim antes na presença dos protetores dos mundos. Ó touro entre homens, que a tua esposa viva mesmo um momento depois do teu abandono dela é somente porque os mortais devem morrer na hora estabelecida. Ó touro entre homens, basta dessa brincadeira. Ó irreprimível, eu estou terrivelmente assustada. Ó Senhor, aparece. Eu te vejo. Eu te vejo, ó rei. Tu és visto, ó Naixada, escondendo-te atrás daqueles arbustos, porque tu não me respondes. É cruel da tua parte que, ó grande rei, vendo-me nesta situação e lamentando desta maneira, tu, ó rei, não te aproximes e me consoles. Eu não sofro por mim mesma, nem por nada mais. Eu só sofro ao pensar em como tu passarás os teus dias sozinho, ó rei. À noite oprimido pela fome, sede e fadiga, debaixo das árvores, como tu te sentirás quando não me vires? E então Damayanti, afligida pela agonia e queimando de aflição, começou a ir para lá e para cá, chorando angustiada. E ora a princesa desamparada se levantava de um salto, ora ela ficava prostrada em estupor, e ora ela se encolhia de terror, ora ela chorava e lamentava em voz alta. E a filha Bhima, devotada ao seu marido, queimando de aflição e suspirando ainda mais, e pálida e chorando exclamou: aquele ser por cuja imprecação o atormentado Naixada sofre esta dor suportará dor que é maior do que a nossa. Que aquele ser perverso que causou isso a Nala de coração impecável leve uma vida mais miserável suportando males maiores. Assim lamentando, a consorte coroada do rei ilustre começou a procurar por seu marido naquelas florestas habitadas por animais predadores. E a filha de Bhima, lamentando amargamente, vagava de um lado para outro como uma louca exclamando: pai! Pai! Ó rei! E quando ela estava lamentando ruidosamente como uma águia pescadora, e sofrendo e se entregando a lamentos tocantes ininterruptamente, ela chegou perto de uma serpente gigantesca. E aquela serpente enorme e faminta então agarrou subitamente a filha de Bhima, que tinha chegado perto e estava se movimentando dentro do seu alcance. E enlaçada dentro das espirais da serpente cheia de dor, ela ainda chorou, não por si própria, mas por Naixada.
E ela disse ao marido: por que tu não te apressas em direção a mim, agora que eu fui apanhada, sem ninguém para me proteger, por esta serpente nestas regiões selvagens desertas? E, ó Naixada, o que acontecerá contigo quando tu te lembrares de mim? Ó Senhor, porque tu foste embora, me abandonando hoje na floresta? Livre dessa tua fase, quando tu tiveres recuperado a tua mente e razão e riqueza, como será quando tu pensares em mim? Ó Naixada, ó impecável, quem te confortará quando tu estiveres cansado, e faminto, e fraco, ó tigre entre reis? E enquanto ela estava lamentando assim, certo caçador, que percorria as florestas profundas, ouvindo os lamentos dela, chegou ao local rapidamente. E vendo a ela de olhos grandes nas espirais da serpente, ele se apressou em sua direção e cortou a cabeça da serpente com sua arma afiada. E tendo matado o réptil, o caçador libertou Damayanti. E tendo salpicado seu corpo com água e alimentado e confortado, ó Bharata, ele se dirigiu a ela dizendo: ó tu de olhos como os de uma gazela jovem, quem és tu? E por que também tu entraste na floresta? E, ó bela, como tu caíste nesta miséria extrema? E assim abordada, ó monarca, por aquele homem, Damayanti, ó Bharata, contou a ele tudo o que tinha acontecido. Observando aquela bela mulher vestida em metade de uma peça de roupa, com peito profundo e quadris redondos, e membros delicados e impecáveis, e rosto semelhante à lua cheia, e olhos ornados com cílios curvos, e de fala doce como mel, o caçador ficou excitado pelo desejo. E afligido pelo Deus do amor, o caçador começou a acalmá-la em voz sedutora e palavras gentis. E, logo que a casta e bela Damayanti observando compreendeu suas intenções, ela ficou cheia de raiva violenta e pareceu resplandecer em fúria. Mas o canalha de mente pecaminosa, queimando de desejo, ficou enfurecido, e tentou empregar força sobre ela, que era inconquistável como uma chama de fogo ardente. E Damayanti, já atormentada após ser despojada de marido e reino, naquela hora de dor indizível, o amaldiçoou com raiva, dizendo: eu jamais pensei em nenhum outro homem além de Naixada, portanto que este canalha de mente vil que subsiste da caça caía sem vida. E logo que ela disse isso, o caçador caiu sem vida sobre a terra, como uma árvore consumida pelo fogo.